Boa noite, pessoal. Então, é com muita alegria que a gente dá as boas-vindas a todos em mais uma mentoria da NED, a socialização do estudante homeschooler. É com muita alegria que a gente vai ouvir hoje a Adna Barbosa. Eu me chamo Melina Aires e vou estar ajudando a conduzir aqui a mentoria com ela. Eu vou começar apresentando a Adna é cristã, é esposa do Luciano, mãe da Letícia, do João e da Laís. É musicista por formação e mãe educadora por vocação. Foi fundadora e tutora por 3 anos da comunidade de educação domiciliar do Classical Conversation em Recife, Pernambuco. Representa a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar no Estado, e tem atuado junto às famílias educadoras pela regulamentação da educação domiciliar em Pernambuco. É autora do livro Socialização Escolar, a socialização que não deu certo. Escreve para o site Feminina Mulher e já apresentou o site Feminina, apresentou programas de rádio e em sua igreja, Assembleia de Deus, como também o podcast Classical Conversation Cast. Escreveu livro Português em Mapas, pela Bíblia e outros materiais para famílias educadoras. Publicou recentemente pela Classical Press o livro Gramática em Diagramas. Adna, é um prazer ter você aqui. É um prazer, já te conheço pessoalmente, a sua família é linda. Tive o prazer de ter o livro da Laís aqui conosco aqui em casa, né? Minha filha amor. É uma família que inspira e que é tão relevante para o meio homeschool, né? Fica à vontade, o espaço é seu, e espero que o Senhor te conduza e abençoe em todo esse processo, né? Vamos começar orando? Senhor Jesus, nós te louvamos por mais esse dia, te agradeço, Deus, por esse momento, te peço que o Senhor esteja conduzindo, abençoando a Adna, Deus, que tudo que ela falar seja do Senhor, que o Senhor possa abençoar outras famílias, todos que estão aqui ouvindo, seja um momento de muita edificação e muito aprendizado, Deus, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, é assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, amém. Bem-vinda, Adna. Amém. Obrigada, Melina. É um prazer estar com vocês aqui, ter recebido esse honroso convite para fazer essa mentoria. É, já fiquei muito nervosa, mas já orei e já pedi para o Senhor conduzir, né, todas as coisas. Ele é quem é o interessado, né, em nos guiar, em falar aos nossos corações, em resolver os nossos dilemas e trazer a resposta para alguma coisa que nós precisamos. E eu só quero ser o instrumento dele, né, nesse momento agora. É um prazer para mim estar aqui com a NED, é, já de tantos anos, né, que a gente vem trabalhando junto. Eu aqui no Nordeste, um pouco distante do pessoal lá em Brasília, mas a gente criou um vínculo, né, e aqui conseguimos fazer algumas coisas e é tão bom, né, esse universo da educação domiciliar. Desde 2017 que eu estou assim, mais próxima, né, da ANED, desses trabalhos, assim, que envolvem o público, né, me mostrando mais para o público, e de lá para cá muita coisa mudou, né, muitas coisas melhoraram, muitas coisas foram superadas, e eu vejo, né, Deus fez tanta coisa no nosso meio, né, e é tão bom ser parte dessa história. E hoje me foi dado um tema para falar sobre a socialização. Eu tenho um livrinho que eu escrevi pequenininho em 2018, eu acho que escrevi. E só tem e-book. Inclusive, estou com. Provavelmente eu vou lançar um audiobook desse livro, né? E é um livro que muitas pessoas tiveram acesso. Eu não sei se está sendo transmitida o slide ainda não, né, Melina? Desculpa, estão tentando, acho que já Ah, já. tá.
Tá, porque eu não vou começar agora, só estou fazendo uma introdução e aí eu entro com um slide. Tá certo. É, então, eu fiz esse livro, um livretozinho pequenininho, e era sobre a socialização escolar, né? A socialização que não deu certo. E eu fiz um estudo bem breve mesmo, né? E publiquei, e foi bom, né? E aí, conversando com vocês, a gente chegou nesse tema, né? Sobre a socialização do estudante homeschooler, né? Saindo um pouquinho da escola e vindo agora para a educação domiciliar. É possível? É uma coisa tão falada, né? É, o, Sim, é a pedra, aquela coisa que tocam sempre, mas você vai fazer educação domiciliar e a socialização, mas a gente vai descobrir que é justamente por isso que a gente faz educação domiciliar, né? sim. A socialização é um ponto chave. E eu, no alto dos meus, é, com uma filha de 17 anos para completar 18, eu posso afirmar que a socialização do homeschooler ela é um dos pontos que deveria pesar na balança na hora de escolher a educação domiciliar, porque, de fato, ela é muito superior, né? Tem os seus desafios, tem, eu não gosto de idealizar nada, né? Não é nada ideal, nada nesse mundo é ideal, né? Mas é muito melhor, não é? Para a família, para o meio que a gente vive, para as crianças, para tudo, na igreja, então, a socialização escolar realmente a socialização do estudante homeschooler realmente é um ponto que deveria fazer com que nós pendêssemos o lado da balança a favor do homeschooling, né? Então, eu já quero compartilhar aqui, eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas vamos tentar. Aí vocês me dizem se está tudo certo. Certo? Sim. Pronto. Pronto, aqui nesse slide que eu fiz, todas as fotos são minhas, Eu, tá? Então eu vou Adna, comentar. eu acho que se você apertar o F5, se eu não me engano, Marcos, me ajude, vai mostrar melhor a sua apresentação de tela. É isso mesmo, Marcos? F5. F5? Não, eu acho que é isso. Ai, eu não estou conseguindo ver a minha tela De apresentação. de apresentação. Então eu não estou vendo como é que está. Ah, tá. Mas Marcos, tentar maximizar a tela, que tem Vou outra. maximizar. Isso. isso. Aí. Pronto? Mas essa já é a tela de apresentação, é? Essa é. Sim, tá. É essa aqui? Está aparecendo a Isso. foto dos meus meninos. Certinho. Sim, isso mesmo. Tá vendo? Socialização do Aham. estudante homeschooler. Pronto, Isso. pronto. Pronto, então coloquei esse versículo que está em Provérbios. Eu já, de antemão, quero avisar toda vocês que todo estudo, né, tudo que eu fiz tem os fundamentos na Bíblia, né? Não tem como eu falar sobre nada e não usar a Bíblia, né, como respaldo de todas as minhas escolhas e o que eu faço. É o que tem me norteado e não vai ser diferente aqui, certo? Então, eu escolhi Provérbios 18:1, né, que é um provérbio muito conhecido, né? Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Então, já aqui de cara, a gente já encontra um apelo, né, na própria palavra de Deus, é um desejo de Deus que nós estejamos agrupados, estejamos juntos, né? Então é baseado nisso aí, nessa nossa característica que é inerente ao ser humano, que nós precisamos estar em conjunto, estar em comunidade para desenvolver o que quer que seja, e a educação muito mais ainda, né? Então a socialização é a prática da comunhão, foi um resumo de todo o meu estudo que eu fiz. Eu considero a socialização a prática da comunhão entre irmãos. Antes de entrar no assunto, aqui é a foto dos meus meninos ainda pequenos, eles já estão bem maiores, né? Aí foi num dia de aula. Eu quero só falar algumas coisas sobre mim, né? É, eu tenho 42 anos, tenho três filhos, minha filha mais velha tem 17 anos, eu tenho um de 16 e outra de 13.
sou casada com o Luciano, né? E sempre fui envolvida nos trabalhos da igreja, de rádio, de tudo envolvido com o trabalho da igreja. E quando casei cedo e já tive filho cedo, então todo o meu trabalho ou era para casa ou era para a igreja. E daí a gente foi se desenvolvendo e quando tivemos filhos começamos eu desejava fazer homeschooling desde que engravidei da primeira filha, mas a gente só veio fazer mesmo para valer com a mais nova, né? Quando ela nasceu foi que a gente foi fazer o homeschooling para valer, e aí foi quando os três ficaram em casa. E desse trabalho com homeschooling, a gente conheceu várias famílias aqui em Pernambuco, e em 2020 a gente foi chamado para fazer um trabalho, para fazer o treinamento do Classical Conversations e abrimos uma primeira comunidade de homeschooling aqui em Recife, Pernambuco, e treinamos outras famílias para abrir no interior do Pernambuco, certo? Então, depois disso, a gente tem desenvolvido outras atividades com outras comunidades também, e a gente sempre, desde então, né, desde que a gente se envolveu e mergulhou nesse trabalho, junto com a NED e paralelamente com o Classical Conversations, a comunidade do Classical Conversations, e essas comunidades isoladas também, estamos sempre apoiando essas famílias, né, da forma como podemos. Né? Então, mas eu quero já deixar claro para vocês que eu não sou assim, não somos perfeitos, né? Nós falhamos, temos nossas falhas, voltamos atrás em algumas coisas e estamos sempre ajustando, né, a caminhada. Um texto que eu gosto muito é aquele texto de Mateus, quando Jesus fala que não é o discípulo mais do que o mestre, né? Mateus 10, 24 a 27. Né? E eu digo, cabe ao discípulo ser como o seu mestre. Né? Jesus é o homem perfeito, né? Que pisou nessa terra, e mesmo assim ele sofreu, né? Com problemas de socialização, né? Com problemas de agrupamento, não foi tudo perfeito. Né? Então, como ele, a gente também vai sofrer. Né? Nós temos também as nossas dificuldades, nossos percalços, vamos ter dificuldades, né, nos relacionamentos. Então, não é tudo perfeito, porque se o nosso mestre não foi perfeito, também nós não seremos perfeitos. Jesus viveu entre inimigos, então é bom deixar isso bem claro também. Né? Ele viveu e fez, estabeleceu as suas comunidades entre os inimigos. Então, nós temos também que entender essa visão do Evangelho de Cristo, que nós estamos num mundo que é estranho a nós, mas é nele que a gente precisa estabelecer as nossas comunidades, né? E ele viveu no meio dos seus inimigos, os discípulos dele o abandonaram, na cruz ele ficou completamente sozinho, rodeado de pessoas ruins, malfeitores, zombadores, e foi para isso que ele veio, né? Para trazer a paz aos inimigos de Deus. E, do mesmo modo, não cabe a nós um isolamento deste mundo, né? Uma vida monástica, sei lá, né? Por causa dos inimigos, porque é por causa da cultura, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Com algumas coisas nesse sentido. Eu tenho muito cuidado com esse negócio da guerra cultural, sabe? Eu acho que a gente tem que ponderar um pouco se nós somos de fato cristãos e temos a palavra de Deus como base e Jesus como nosso mestre, nosso guia. Não foi assim que ele viveu, né? Ele foi lá para o meio das pessoas. Ele, antes de morrer, ele disse: Eu não peço na oração sacerdotal que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, ser sal, ser luz é no mundo. Então, eu acredito em todas essas verdades do Evangelho. Né? Eu não acho que a gente tem que fazer grupinhos, guetozinhos e se isolar, né, para fugir da influência má do mundo, não é por aí, né? Eu acredito que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, e a gente precisa discernir. Eu acho que a grande questão aqui vai ser o discernimento. Né? Eu acho que a grande palavra que deve nortear a vida de todas as famílias se chama discernimento. Qual o discernimento? Discernir os tempos. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Que tempo eu vivo? O que eu tenho que fazer nesse tempo agora? Certo? Então, a gente precisa ter isso bem claro em nossa mente. Nós não podemos também exigir bem algum, né? A vida é um dom, a comunhão visível com irmãos é uma graça, certo? É um dom que Deus nos dá. Então, se você tem a oportunidade de ter uma comunidade, um grupo, amém, é uma graça. Se você não tem, tudo bem, né? Continue fazendo o que Deus manda, né? Porque não podemos exigir,
só em estar vivo e você ter uma família e ter filhos, amém. Pense nos seus irmãos ao redor do mundo, né? Em pessoas que estão isoladas, em ilhas, e não pode fazer nada, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Que a comunhão visível é graça, certo? Então, outra coisa também, tudo que eu falar aqui está passível de avaliação e crítica, né, de vocês. Eu não sou a palavra de Deus, nem a minha voz é a autoridade final sobre esse assunto. Mas eu vou tentar respaldar tudo que eu falo, né? Como todo o meu pensamento eu tento nortear pela palavra de Deus, eu vou tentar respaldar na palavra de Deus. Mas eu me coloco aqui como João Batista, né? Uma voz que clama no deserto, né? Perguntaram para ele, quem és? E ele disse, olha, eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, é mais ou menos por aí que eu vou caminhar, certo? Eu trago aqui ideias para iniciarmos conversas, né? Há várias formas de construir sociedades, e isso depende de muitos fatores pontuais. E, mais uma vez, discernimento é a palavra, certo? É a palavra que cabe a nós, pais, julgarmos sempre. Por isso que é tão importante o pai e a mãe ter uma mente clara, né? Ter a mente bem clara, não estar envolvido em vícios, em modismos, né? Em grupos que tentam lhe convencer de coisas, porque a gente precisa muito de discernimento, certo? E aí a gente vai encontrar muito do discernimento na própria palavra de Deus, tá certo? Então, eu já Átila, com licença, deixa eu só te interromper. Você está passando os slides vou aí com passar você? agora. Vou Ah, começar tá. agora. Tá. Não, é só porque eu não sabia que você estava. Certo. Desculpa. Deixa eu só ver se eu vou conseguir passar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Definindo socialização. Apareceu, não foi? Pronto. Aí, esse grupinho aí é o nosso grupinho do Essentials, né? A primeira turma que a gente deu ainda em inglês, fazendo um joguinho de cartas, né? Matemática mental. Então, o que seria socialização? Eu já falei de Provérbios 18:1, né? Eu diria que nós fomos criados para ter contato com outras pessoas, com os nossos semelhantes. Nós fomos criados como um corpo, e espiritualmente é no corpo de Cristo que nós vamos encontrar a vida espiritual. Né? Então, a gente, quando vai para a palavra de Deus, para as nossas origens, nós encontramos Adão sozinho. Né? Deus cria o universo, cria o homem e coloca ele lá. E ele diz: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando chega Adão, que vê Adão sozinho, o que ele diz? Isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Né? E aí ele cria Eva, mas ele não cria Eva para ficar só Adão e Eva, né? Aproveitando o jardim. Não. Ele cria Eva para dali eles gerarem filhos e povoarem a terra, certo? E tudo isso era uma sombra da união, da comunhão mística que iríamos desenvolver no corpo de Cristo, depois de milhares de anos, né? Depois. Então, isso a gente conta em Gênesis 2:18, né? Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E Efésios 5:22-33, a gente vai encontrar justamente a passagem que Paulo, inspirado, né, por Deus, pelo Espírito Santo, ele vai dizer sobre essa característica, né, da igreja como a noiva de Cristo, né? E aí a gente começa a entender toda a relação homem e mulher, começa a fazer sentido no plano espiritual, né? Por que tão belo? Por que tão bom? Porque tudo apontava para Cristo, né? Tudo estava apontando para Cristo. Então, ele quando diz: "Grande é este mistério, e digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja." Então, veja, é no corpo de Cristo, né, que a vida ganha vida. Né? É nele, é na comunhão do corpo, né, que a gente encontra todo esse sentido comunitário, vamos dizer assim, né, que foi visto lá no Jardim do Éden com Adão e mais na frente com Cristo e a igreja, certo? Então, Pedro depois vai escrever sobre isso e ele diz que o Senhor nos deu, pelo seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, ele diz que nós temos tudo em Cristo, né? Tudo é possível nele. Então, a socialização seria, de modo bem simples, a prática da comunhão, né? Com aquelas pessoas que você pode estabelecer comunhão.
no nosso caso aqui, socialização cristã, né? A gente só consegue ter comunhão com aqueles que são iguais, né? A nós e pensam da mesma forma. Então, a comunhão em Cristo, tendo Cristo como mediador, né? Estar com outros irmãos é fonte de alegria incomparável e encorajamento também, certo? Então, a gente encontra isso nas passagens, nos textos de Paulo, quando ele escreve para a igreja, né? Quantas passagens ele fala que desejava ver o rosto da igreja, ver o rosto dos irmãos. Os irmãos, quando se encontravam com ele, teve um momento que choraram, que não queria que ele fosse embora. E existia aquele elo, né? Aquela união. A igreja primitiva é a coisa mais linda, né? A gente vê a prática da socialização ali, é a socialização quase que perfeita, né? Você via ali o povo, né, comendo na mesa, um com o outro. Era uma maravilha, né? Era uma bênção, porque estava tudo ali muito fresquinho, né? Jesus tinha acabado de subir. Então, a gente encontra ali uma socialização linda, né? Ideal, vamos dizer assim. Né? Claro que não demorou muito tempo para os problemas começarem a surgir, né? Mas ainda assim, né? A gente encontra ainda coisa muito quente, né? E a gente olha para ali, poxa, que a gente queria tanto viver aquilo, né? Aquela prática daquela socialização. Então, esse é o ideal de Cristo, né? Quando Deus planejou o homem, o mundo, né? Ele planejou esse tipo de socialização, esse tipo de amor, de elo, né? Precisamos um do outro por causa de Jesus. E Jesus é esse elo, né? Ele morreu para nos ligar, né? E o pecado, ele separou o homem de Deus e o homem do homem também, né? Criou barreira. A primeira coisa no Jardim do Éden foi Adão e Eva jogando uma culpa no outro, né? Então, quando Jesus vem, ele vem para restaurar essa situação, né? De ligar novamente os homens com Deus, e aí o vertical, né? E com os homens de forma horizontal. Então, Jesus, ele é a causa dessa união. Não vivemos mais para nós, mas para Deus em Cristo. E a nossa justiça, a justiça que nós recebemos, o perdão, a paz, ela vem de quem? De fora. Ela vem de Jesus, ela vem de Deus. Não é? Dependemos de algo externo a nós. Somos, então, orientados para fora, né? Para algo que está fora de nós e que é quem vai estabelecer o vínculo entre nós. Veja que a nossa comunhão não é direta, né? Ela passa por Cristo. Né? Ela tem essa característica de passar por uma pessoa. É essa pessoa quem estabelece a paz. E Paulo fala sobre isso em Efésios, não é? Que ele derrubou a parede de separação que havia entre os povos e tornou os dois um só povo. Né? Então, um cristão entra em contato com outro cristão apenas por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus, entre o ser humano, entre os países, as nações, reina o conflito, reina a diferença, reina tantas coisas ruins, não é? Mas Cristo, ele é a nossa paz. Ele estabeleceu a paz entre os homens, e Paulo escreveu isso em Efésios 2:14. Né? Ele escreve a respeito de Jesus. E nele, em Jesus, a humanidade havia muito dividida, se tornou uma outra humanidade, nova vez, né? Única outra vez, através de Cristo. Sem Cristo, reina a discórdia entre Deus e os seres humanos. Mas em Jesus a gente vai encontrar essa unidade novamente. Cristo se tornou o mediador e ele trouxe a paz com Deus e a paz entre os seres humanos. Então, é no corpo de Cristo que nós encontramos essa identidade, essa paz. Sozinhos, sem Cristo e sem isso, nós não somos nada, nós não conseguimos estabelecer nenhuma relação. Não é? Então, por isso que a comunhão é em Cristo. Não é? Buscamos a imagem de Deus, a gente olha para o irmão buscando nele a imagem de Deus. Não é? Sem Cristo não haveria essa verdadeira socialização. Então, ela é baseada no amor fraterno, instruído por Deus, instruído pelo próprio Cristo antes de ele morrer. Os últimos capítulos ali de João 17, 16, 15, ele falando sobre a sua videira verdadeira, ele diz, olha, amai-vos, né, uns aos outros, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ele enfatiza tanto essa prática do amor, né, porque foi isso que ele veio estabelecer a paz, a união. Então, a nossa socialização, ela decorre disso. Não é? Veja, Lucas 2:14, quando fala sobre a vinda de Jesus, né, os anjos cantando, eles disseram, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja que anúncio maravilhoso. Não é? Então, a socialização, a gente precisa ver a socialização como um meio, e não como o fim da nossa vida. Um meio para servir a Cristo, certo?
Se Cristo me pede para estabelecer a comunhão por causa do amor, então eu vou fazer por ele, certo? A socialização não é um fim. Então, é preciso a gente ter isso bem em mente, não é? Porque às vezes não vai ser possível estabelecer uma comunidade, né? Às vezes não vai ser possível por diversos fatores que vão impedir, não é? E a gente precisa ter muito claro isso em mente, não é? É por Cristo, é Ele. Ele é quem é o fim de tudo, é para Ele tudo, não é? Então, vai ser baseado no amor, na prática do perdão, certo? Receber uns aos outros como Cristo nos recebeu. A socialização, deixa eu passar aqui para o próximo, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. A socialização, ela deve começar com as virtudes, certo? Eu estava lendo sobre esse assunto, né? E eu peguei um livro bem conhecido que fala sobre competências sociais e habilidades sociais. Não é um livro cristão, tá? E ela falava que, na análise dos códigos adotados em algumas culturas antigas, possivelmente em oposição à lei do Talião, surgiu a chamada Lei Áurea. Essa lei aparece em várias culturas, judaica, romana, chinesa, grega, com pequenas variações dos enunciados, mantendo, contudo, o mesmo significado. Essa proposição ficou conhecida como a regra de ouro, que Jesus ensinou, né, no Sermão da Montanha. De maneira simplificada, ela estabelece que o comportamento social de alguém seja orientado por fazer ao outro o que gostaria que se lhe fizesse. Veja, esse não é um livro cristão. Então, a base dos relacionamentos sociais seria o quê? A regra de ouro. Fazer ao outro o que você gostaria que lhe fizesse. E, para começar, nós começamos com as virtudes, certo? Eu comecei com a virtude Nós temos essas 3 virtudes, né? A compaixão, o amor fraterno e a humildade. Compaixão é uma virtude central na formação dos ambientes sociais. É preciso haver compaixão. É preciso olhar para o outro, colocar-se no lugar do outro, sentir a miséria do outro, né? Sentir a necessidade do outro. Sem esse aspecto, sem essa virtude, é impossível haver a socialização, certo? Então, na socialização cristã, ela é essencial, né? É preciso o amor fraterno, que é a base, é a misericórdia de Deus por nós. Nós nos sentimos merecedores da graça, do perdão, do amor de Deus. E porque nós fomos perdoados por Deus, nós estendemos esse perdão para outras pessoas, né? Baseado na misericórdia e na graça de Deus. Então, é dessa forma que nós conseguimos estabelecer as comunidades. Prática do perdão mútuo, não é? O que Deus fez por nós em Cristo nos torna devedores em relação aos outros. Eu vou começar a ver o que Deus fez por mim, ele me deu tanto, né? E eu sou devedora de Deus. Então eu vou fazer isso porque eu devo a Deus, porque ele fez muito por mim. E aí é quando eu estabeleço a prática dos relacionamentos e das comunidades. Aí eu vou estabelecer o serviço, né? O meu serviço é porque eu me sinto devedora pelo que Deus fez por mim sem que eu merecesse, né? Então veja como é importante essas virtudes, né? Quando a gente se dispõe a nos reunirmos, né, em grupo. E a humildade, né, que é a base de todas as coisas. Jesus, antes de ser crucificado, a última atitude dele foi lavar os pés dos discípulos, né? E ele disse, olha, se vocês querem ser o maior entre vocês, vai ter que ser o servo. Vocês têm que ser como eu, não é? Tem que fazer a mesma coisa que eu. E eu sei que o tempo vai estar correndo, eu acho que eu não vou conseguir falar tudo, né, que eu separei aqui, mas eu queria que vocês lessem em casa, hoje, à noite, antes de dormir. Colossenses 3. Colossenses 3 é um resumo de tudo isso aqui, né? Colossenses 3, Paulo fala exatamente sobre todas as características, essas características, essas virtudes que é preciso haver num grupo. Eu vou passar aqui para o próximo. Diferenças da socialização, a socialização cristã e a mundana. A socialização cristã é baseada no amor, ágape, amor de Deus. A mundana é no eros, né? É nos desejos, dos impulsos da carne. Cristã é no serviço fraterno. A mundana é na satisfação própria. A cristã é a submissão, ela tem essa visão, vê o outro superior a ela mesma. A mundana não, é o orgulho. Eu sou melhor, né? Eu tenho que ocupar o lugar melhor. A cristã é baseada na palavra de Deus. A do mundo, ela é baseada em métodos humanistas. Então, qual é a nossa chamada? Eu não sei se teve alguma foto aqui, não teve, não. Pronto, aqui é o coral da nossa comunidade. Uma festinha no final de ano que a gente fez.
E aí a gente fez um coral, ficou lindo, eles cantaram. Então, qual é a nossa chamada? Viver no mundo entre inimigos, como Jesus, eu já falei sobre isso. Né? Ser luz e sal da terra. Então, a gente vai ter que estabelecer comunidades dentro desse mundo. Não é se esconder nas montanhas, nem num lugar. Não, a gente tem que se fazer comunidade aqui mesmo. Né? Então, a gente tem que se fortalecer nisso. Não pode ficar com medo. Não é? Manter a comunhão visível é graça, como eu já falei para vocês. Então, onde e como acontece a socialização? Eu separei esses 3 lugares, né? Na família, na igreja e no mundo, certo? E eu queria falar bem rapidamente sobre cada um desses espaços aí onde acontece a socialização. Por exemplo, deixa eu ver se... É porque aqui eu já vou... aqui eu falei algumas coisas, né? Aqui, que eu vou pontuar mais na frente. Na família, eu coloquei. A gente socializa tendo filhos. Quanto mais filhos você tem, você está criando um ambiente social. Né? O cuidado com crianças inspira habilidades sociais mais básicas. Então, quanto mais filho, melhor. Você já está criando um ambiente social. Né? Criando as tradições familiares, certo? Isso também é bíblico, não é? Datas comemorativas, aniversários, feriados, casamento. Toda vez que você faz alguma coisa, você está socializando, não é? Serviços domésticos, quando você vai receber alguém, a pessoa, seu filho tá responsável por um serviço, cada um é responsável por uma coisa, isso é socialização, né? Isso é socializar, né? Isso é estar envolvido em alguma atividade do mundo. Festas de pessoas, de parentes, uma noite especial que você se reúne com sua família, cada um faz um prato, né? As férias planejadas, né? Isso é socialização em família, né? Você explorar um tema estudado. Eu tinha separado um monte de fotos e coisas, não vai dar tempo para ver. Depois vocês entram no meu Instagram, tem lá. Né? Teve um ano mesmo que a gente passou um ano estudando a história do Brasil. E aí as férias a gente foi no Rio de Janeiro, foi maravilhoso, né? Que a gente foi ali vendo aquelas coisas, né? E tudo que a gente ia estudar estava ali. Pô, socialização melhor do que essa não há, né? Então, férias para conhecer outras famílias, férias para trabalhar. Essas últimas férias, 3 anos da gente, todas as vezes foi para trabalhar e conhecer outras famílias. Foi muito bom, né? Conhecemos muitas outras famílias, né? Criar empreendimento em família, né? Criar negócios em família também temos feito aqui em casa, tem sido uma bênção, maravilhoso, todo mundo trabalhando, todo mundo servindo, né? Convidar pessoas, famílias para sua casa. Você tem que ter essa prática constante de ter pessoas na sua casa, porque isso é um aspecto da socialização, né? Usar todos os recursos educacionais que você tem à sua mão para melhorar ainda mais essa socialização deles. Eu me lembro que quando eu comecei o homeschooling, eu sentia muito assim que a gente estava sozinho, né? Eu morava na cidade e era muito difícil, né? No apartamento preso. E aí, o que foi que eu fiz? Vamos pegar tudo que a gente estuda e vamos fazer podcast. Né? E aí a gente começou a gravar. Eu tenho 10 episódios desses podcasts, né? Os meninos bem pequenininhos. E a gente fez, gravava e distribuía para todo mundo. E depois os irmãos da igreja, olha, eu estou assistindo, eu estou ouvindo um pastor lá. Toda vez ele ouvia. E ele mandava. E os meninos achavam o máximo. Olha, tem gente me ouvindo, né? Gente em outros países mandando. E eles achavam o máximo. Veja que socialização rica, não é? Com uma ferramenta em casa, né? Você pegando os seus estudos ali e convertendo num programa de rádio e colocando para passar ali com seus filhos, não é? Então, é dessa forma que se faz socialização. Na igreja, você, através dos festejos, né? Natal, Páscoa, cantata de Natal, todo final de ano a gente está inserido em grupos, né? Você vai e canta, ali é uma socialização maravilhosa, né? A Páscoa do mesmo modo, celebrações de sacramento, como batismo, ceia, aqui é todo mês a gente tem ceia, sempre tem batismo, a gente está sempre participando, grupos de jovens também, toda semana, né? Crianças, escola dominical, grupos familiares de visita, evangelismo toda tarde, a gente sai para visitar várias casas, várias pessoas, então isso é socialização, né? Congressos, então dessa forma a gente socializa na igreja, né? Pessoas que pensam da mesma forma que nós, que têm a mesma fé que nós. E no mundo, como é que a gente socializa? Através dos esportes, né? De algum clube, através de grupos de música, né? Você pode fazer parte de conservatórios ou alguma escola de música, né? Comunidades educadoras, né? Que você tem aqui no slide, não está completo, certo? Comunidades educadoras, você pode criar comunidades educadoras, e aí é melhor ainda, né? Porque aí você está mais afinado ainda com os valores ali daquela comunidade. Grupos de leitura, pais de crianças, a gente fez também aqui, né? Tanto de adultos como de crianças, é uma bênção, é maravilhoso.
os meninos fizeram trabalhos. Eu tinha uma professora eu tinha uma tia que era professora de português, e ela aproveitou e fez esse grupo de estudo e colocou como um plano de pesquisa, não sei, não me lembro, alguma coisa de extensão do trabalho dela. E aí ela é, divulgava lá, eu sei que foi para parar em São Paulo o trabalho dos meninos, né, os vídeos que eles faziam, e no turma de mestrado, doutorado, tudo analisando, vejam, em casa, né, fazendo homeschooling, né? Então a gente socializando e socializando muito bem, né? Então, eu separei aqui algumas formas, né, da gente fazer de práticas de comunhão. Eu coloquei comunhão, mas vocês entendam aí socialização, né? Em família, por exemplo, o culto doméstico, né, devocionais pela manhã, no final da tarde, é uma forma de você socializar, não deixar sozinho no canto, né? Esse família homeschooling não anda com celular, os filhos não têm celular, né? Eles não ficam na tela do computador. Então acorda, vai ler todo mundo junto, faz o devocional da manhã no fim da tarde, né? Isso vai depender como vai ser feito, da idade de cada criança, cada fase aqui foi diferente, né? Exigiu determinadas criatividades nossas, né? Métodos diferentes para cada fase, né? Mas hoje a coisa está mais estabilizada, né? Os meninos estão mais, né? Fazendo a deles sozinhos, depois a gente se junta, está uma coisa mais estruturada, né? Os louvores é uma prática maravilhosa, né? De socialização, tanto quando você recebe convidados em casa, quando você está com seus filhos em casa, não é? Paulo fala, né, que a gente precisa falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em nosso coração. Isso acontece na igreja, mas tem que acontecer em casa, né? Tem que acontecer num grupo que você se encontra, né? Na comunidade que você resolveu se encontrar, tem que cantar, né? Tem que ter violão, tem que ter bateria, tem que ter alguma coisa, tem que cantar. A gente tem música, né, no corpo, e a gente precisa fazer, precisa louvar, né? Leitura coletiva, pode ser leitura coletiva da Bíblia, nós fazemos aqui. Passamos vários anos fazendo a leitura sequencial da Bíblia inteira com os meninos, né? Hoje eles fazem sozinhos, mas a gente continua fazendo de livros e temas específicos, né? A gente vai acompanhando. Livros edificantes, na leitura coletiva é uma forma de socialização, né? Você pegar na hora do almoço, a gente sempre lê na hora do almoço um livro, uma biografia, ou um livro da sua preferência, né? E ali a gente lê aquele livro e comenta aquele livro, certo? Oração comunitária, muito importante, né? Graças, intercessão e louvor, isso é importantíssimo num grupo social, certo? A memorização coletiva da Bíblia, aqui é na minha casa, tá? Essa foto, os meninos, a gente estava fazendo justamente uma atividade coletiva. Comunhão à mesa, aqui é um grupo da Generations, né? Do ano passado. Os meninos à mesa dos meninos, né? Comunhão à mesa. A mesa é um momento de socialização, né? É um momento riquíssimo, que você tem 3 vezes por dia, pelo menos, né? Todos os dias, para você ter em casa. Se não pode ser 3 vezes, pelo menos uma vez por dia, se o pai trabalha, né? Mas tem que ter esse momento, né? Na mesa, um momento festivo, né? Um momento que você vai estar diante de Deus. A gente encontra tantas passagens na Bíblia falando sobre a importância da mesa, né? E aí tem tantos livros também que falam sobre isso, né? Que vocês podem ler depois, né? Sobre a importância da comunhão da mesa, né? O compartilhar, veja, não é o nosso pão, não é o meu pão, é o nosso pão, né? Nosso pão de cada dia nos dai hoje. Foi isso que Jesus falou, e não o meu pão, porque a mesa tem esse ar de compartilhamento, né? De socialização mesmo, né? Então, o momento da mesa é um momento que deve ser festivo. Deus, ele, depois que apareceu a Moisés, ele depois fizeram um jantar lá, e os anciãos se sentaram e comeram, né, o pão ali diante de Deus, né, e celebraram. Deus é um Deus de festas. Ele estabeleceu tantas festas, né? Se você vai lendo ali Levítico, Êxodo, que Deus, que para gostar de festa, né? Ele faz tantas festas, celebra tantas coisas e quer que as pessoas celebrem. Então, é isso que ele quer de nós. Ele quer que tenhamos esse relacionamento, não é? Veja, a fome só permanece, né, enquanto não repartimos o pão. Eu li, né, eu estava estudando e li sobre isso, né? A fome só permanece enquanto não repartimos o pão. Aquela multidão que estava com fome, só estava com fome até o momento em que o rapaz resolveu repartir o pão. Então, quando ele repartiu o pão, saciou a fome de todo mundo. Então, onde Jesus está, quando a gente reparte o pão, a fome é saciada. Então, a nossa mesa tem que estar sempre ali com um bolinho, né, com alguma coisa, alguma comida, né? E se puder arrumar, melhor ainda, é uma forma de deixar aquele momento ainda mais especial, né? Não precisa ser caro,
Aí tá muito bonita a foto, não é num restaurante muito chique, mas não é assim toda vez, né? Aí é uma vez no ano, né? Mas você pode fazer simples mesmo em casa, né? Com a velinha, compra ali e faz, e é uma benção. Eu recebi uma vela linda, acho que da Laura, não foi? Foi Laura que me deu? Foi, não foi? Até hoje a gente usa quase todo jantar, eu coloco lá e me lembro dela, né? E eu chamo as pessoas e digo, eu recebi, né? E é tão maravilhoso, né? Sabe aquele cheirinho e a gente fica ali comendo, é maravilhoso, né? Então, trabalho em conjunto é outra forma de socializar, não é? Uma coisa que temos descoberto no homeschooling, não é? É a gente criar empreendimentos familiares, né? No início do dia, o homem sai a sua obra, diz no Salmo, né? Salmo 104, né? No início do dia começamos a nossa obra, então a gente senta junto para trabalhar junto, a gente produz material junto, a gente imprime, a gente encaderna, a gente produz livro, não é? Então a gente está trabalhando junto, não é? Serviço para Deus, né? Na igreja, se envolva na igreja, se ofereça para fazer trabalho voluntário, né? Vá para lugares que tenha trabalho voluntário, que tem que fazer, porque o serviço liberta o homem de si mesmo. Né? Trabalho voluntário em comunidade, servindo aos outros, limpando o chão, limpando o banheiro. João está fazendo parte da equipe, né, que limpa banheiro antes dos eventos. E é maravilhoso, né? Tudo isso, é tudo muito rico, né? Ele está ali no momento de socialização enquanto trabalha, né? E no final do dia é aquele momento de pedir perdão, de contar as bênçãos, o momento da gente ler, de orar, né? E de contar o que Deus fez, né, por nós. Ou o momento de pedir perdão, de fazer as pazes, né, com o nosso irmão. Então, a socialização, já estou concluindo, né? A socialização ela precisa ser inclusiva, né? Para todas as idades, diferente da escola, que é sectária, né? E ela separa, né? Meninos da mesma idade, da mesma classe social, né? Não, na socialização nossa, não. Temos a verdadeira a socialização inclusiva. Vamos levantar a bandeirinha, né? Nós somos inclusivos, né? Se tem que usar esse nome, vamos usar. Somos inclusivos, porque na nossa socialização é para todas as idades, todo mundo participa. Né? Aí essa foto aqui foi do meu pai, minha mãe e de uma irmã que nós consideramos como a mãe de Luciano, né? Uma senhora que fez 80 anos agora. E é maravilhoso quando ela vem para casa, porque ela abre a Bíblia e ela ensina e vem uma graça. E meu pai e minha mãe também do mesmo jeito. Né? E essa verdadeira socialização. Ali atrás é um tio, né? É um amigo de Luciano que é quase um tio. Ele é um amigo solteiro, né? E aí a gente abre a nossa casa para ele, é como se fosse família dele, né? E ele também dá conselho ao meu filho e dorme no quarto com meu filho, e é uma benção, né? Porque é aquele irmão mais velho, né? Então é uma socialização para todas as idades. Né? Minha filha, quando fez aniversário, ela pediu: mamãe, eu quero que o meu presente de aniversário, que meu primo, que é um primo pequenininho, que tem 3 para 4 anos, ele venha para cá passar uma semana comigo, porque eu quero cuidar dele. E aí é socialização, né? Ela cuidou do priminho durante uma semana como presente de aniversário dela. Veja que coisa linda, né? A socialização ela é para todas as classes sociais, não existe distinção. Esse grupinho é o último grupinho, é o último evento que a gente participou aqui perto da nossa casa. Né? Várias famílias maravilhosas se juntaram, né, para aprendermos sobre a educação clássica. Né? Então, não tem distinção social, não tem essa coisa de ser rico, de ser pobre, não. Todo mundo está ali junto, a gente tem, na realidade, o mesmo propósito, o mesmo objetivo de vida. Né? E para todas as habilidades. Respeita os limites do corpo, da mente de cada pessoa. Né? Então, essa é a verdadeira socialização inclusiva, certo? Então, para concluir, queridos, eu separei aqui algumas fotos. Eu teria muito mais o que falar, eu falei muito corrido, tá? Mas eu teria muito que detalhar em cada como fazer, né? Como fazer essa socialização. Na nossa comunidade mesmo, tivemos várias atividades, essas que eu listei para vocês, que pode parecer ser uma atividade para casa, para uma família, pode ser feita em comunidade. Não é? Na nossa comunidade eu fiz. Né? Eu levei para a nossa comunidade, por exemplo, a memorização da Bíblia. Né? A gente ia estudar naquele ano o corpo humano. E aí nós escolhemos o Salmo 139. Uma mãe disse: olha, eu sempre gosto de memorizar, né? Eu disse: vamos memorizar um salmo? Ela disse: vamos memorizar o Salmo 139? Eu disse: vamos. E aí eu coloquei para os pequenininhos memorizar. E todo encontro a gente repetia aquele salmo, todo encontro. Aí uma mãe, que é bem talentosa, compôs uma música, né? E aí o marido dela trabalha em estúdio, e ela disse: olha, a gente vai gravar essa música. E a gente gravou essa música no final, né, do ano. Foi uma experiência riquíssima, porque além da gente ter aprendido o Salmo, que era o que a gente queria mostrar, a grandeza de Deus na biologia, no corpo humano, além de memorizar o Salmo,
Veja, teve a música de quebra, né? A experiência de estúdio. Meu Deus, eu nunca tive essa experiência, né? A experiência de estúdio. A gente foi lá, essas crianças nunca mais vão esquecer, né? Essa socialização que eles tiveram naquele momento. Né? E aqui eu separei algumas coisas só como um exemplo, mas eu não vai dar tempo de mostrar. Os meninos gravando aqui o podcast, né? No celular mesmo. Aqui o momento de leitura nosso. Aqui, quando eu era pequenininha, todo ano a gente viajava para visitar nossos parentes. Aqui eram 6 da minha casa e 10 do lado do meu tio. Né? Esse é meu avô, no meio. E era muito bom, porque a gente ficava lá e socializava muito, porque a família serve para isso, né? Socializar. Aqui são os projetos que eu fiz em casa, também não vai dar para mostrar para vocês, mas eu quero mostrar esse aqui para acabar. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar para tocar. Não sei se o som vai sair, aí vocês me avisam se sai, tá certo? Tá saindo? Não, ainda não. Eu não ouço. Não tá ouvindo? Não, Só um minutinho, minha filha vai me tá. ajudar. Aqui, ó, né? Agora vai. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e meu levantar. De longe entendes o meu pensamento.
gente vai precisar dar uma pausa, senão a gente não vai ter o tempo para as perguntas. Pronto. Eu ia falar Muito que. bênção. Pronto. Então é isso aí, minha gente. O que nos mantém firmes não é a experiência somente da comunhão terrena, mas a certeza de que a perfeita socialização nos espera na eternidade, né? Estaremos unidos na fé, não estamos unidos na fé e não somente na experiência. Então é isso que fortalece e cria esses vínculos tão saudáveis entre nós, certo? Com Deus certeza. abençoe e obrigada pela oportunidade de Obrigada estar a aqui. você. Vamos aqui. O que me chamou a atenção foi você falar que o meio para servir, né? Ele não é um meio para servir, né? E não o fim, isso, né? E a gente vê que precisa de um esforço, né, Adi? Você falou que no começo tinha a casa vazia, às vezes não tão aberta, e ao longo da sua explanação a gente vê que precisa de esforço, né, da família, de todos os envolvidos. E eu queria te perguntar, não sei se o pessoal quiser colocando alguma pergunta no chat, fiquem à vontade, o que você diria para as famílias? A gente sabe que nem todas as famílias vivem em um contexto assim tão social, né? A gente sabe que existem famílias que vivem, por exemplo, num ambiente de rural, num ambiente, né, de uma cidade muito pequena. E quais seriam as palavras de ânimos e sugestões para esse tipo de família, né? Hoje eu não moro mais na capital, né? Eu moro no interior. Então eu lido muito com famílias, né, da zona rural. Temos uma família aqui bem próxima a nós, que é da zona rural e faz homeschooling. Estamos, inclusive, dando assistência a ela, né, jurídica. E é o que eu falei no início, não é? A socialização não é o fim, não é? Você criar comunidades não é um fim, né? Você ter a sua família já é um ambiente socializador, não é? Então, se você vive numa realidade rural, não é? Então essa é a sua realidade, não é? Vá viver bem, conforme diz a sua palavra, a palavra de Deus. Eu acredito assim que a igreja ela é fundamental, certo? Ela é imprescindível na vida nossa. Falando de Jesus, né? A socialização vem através dele, então sem a comunhão do corpo é impossível. Então, um ambiente socializador tanto da família quanto da igreja já é suficiente. Não é? E aí a parte educacional ela supre dentro de casa, não é? E aí tem os grupos, né? Aqui mesmo nós sempre procuramos de alguma forma, né? Tá incluindo essas famílias. Procure na internet, né? Procure os eventos, né? Que tem, procure materiais. Eu acho que hoje a gente tem muitas opções, né? Para quem começou no início que não tinha nada, hoje a gente tem muita coisa boa. Então Tem um assim, banquete, né? tem um banquete. Então não há desculpa, né? Para fazer, para não fazer. Sim. Tem uma pergunta aqui. Como responder para quem nos interroga sobre a socialização, mas que não tenham uma cosmovisão cristã? Olha, na minha experiência, assim, com os meus filhos, eu nunca me furtei de dizer que fazia homeschooling, né? Sempre eu falo que faço que os meninos estudam em casa. Isso desde a época que eu morava na cidade até hoje, né? Se for preciso, encontrou, perguntou, a gente na conversa vai dizendo. Claro que hoje a gente tem comunidades, então é mais fácil a gente dizer como eles se socializam de forma educacional. Mas antes, quando não tinha, né, eu sempre trazia esses argumentos, né, que eu citei aqui, né, o argumento da família, de a gente estar próximo, e eu mostrava, eu fazia questão de não somente enfatizar o meu, mas mostrar as deficiências do outro lado, que eles conhecem bem. Então, se você fala daquilo que eles conhecem bem, que é a falta de socialização do lado de lá, eles vão acabar se convencendo em dizendo, poxa, é melhor mesmo a sua. Né? E eu sempre conversava com vizinhas, né? Ia conversar e dizer, mas olha, é porque eu trabalho tanto e eu não tenho tempo e tal. Pois é, a gente está aqui em casa, né? A gente tem avô, tem avó, tem tio, tem família, tem o pai que está sempre presente, a mãe. Então, a gente está sempre aqui suprindo. Então, quando a gente mostra que a gente está fazendo o que eles não fazem, então só isso aí já é um argumento muito forte, porque toca na ferida, né? Toca exatamente naquilo que eles sentem que dói, não é? Claro que você não vai fazer isso com orgulho, com soberba, né? Com prepotência, não, é com humildade.
Não é sempre assim, se colocando mesmo numa situação assim de que não, o que eu tenho é graça, o que eu tenho, graças a Deus, olha, foi Deus é tão bom, né? Deus me deu essa oportunidade de estar com os meus filhos, é tão bom. E quando você mostra essa visão boa, normalmente, olha, eu posso lhe dizer, eu não me lembro de nenhuma vez que a pessoa saiu com raiva de mim ou assim querendo me denunciar, dizendo que era um absurdo. Nunca vi ninguém. Todos eles acabam se convencendo de que realmente aquilo era o melhor. Né? E você mostra como você faz. Agora, claro que se você não está fazendo nada, né? Se você não faz nada e só fica sem fazer nada em casa, fica difícil, né? De argumentar a favor do homeschooling, da educação domiciliar. Então, você tem que viver, né, aquilo que você prega e aquilo que você diz que acredita. Eu acho É, que esse é o grande desafio. teve até uma mãe que comentou aqui, né, que é visível ver a socialização dos filhos homeschoolers daqueles que não são, né? A gente, aqui no condomínio, eu vejo com as minhas, é fácil a gente perceber isso, né? Uhum. E que bom que tem dado certo, né? É uma visão, você trouxe uma visão diferente, né, do que a gente costuma falar sobre socialização, né, sobre socialização real, que é a socialização que o próprio Senhor, né, nos ensina. Então, bem assim, deixa eu ver se tem alguma pergunta mais. Aqui, ó. Teus argumentos não são específicos das famílias educadoras. Toda família poderia investir nessa socialização inclusiva e voltada à prática da comunhão. Nosso Isso. diferencial enquanto famílias educadoras é o tempo de que dispomos, né? Realmente é um diferencial que a gente tem, a gente precisa explorar, né? Isso é para E toda a sim, família, né? com Não certeza. tem, não é só para a educação domiciliar, né? Muito Todos bom. nós podemos fazer isso, né? É verdade. Ah, Dina, você não, Infelizmente, acho a escola toma muito tempo, né? E acaba que a gente não consegue. Quem tem filhos em escola não consegue ter determinadas práticas dessas que eu citei aqui por falta de tempo, porque a escola que sim, consome, né, com todo o tempo certeza. das crianças, né? Verdade, é verdade. Ah, Dina, a gente queria muito agradecer, né, a sua participação. Obrigada por trazer tão bem ilustrado, né, esse outro lado. Que o Senhor te abençoe sua Amém. família, né, o seu testemunho, ver o serviço da sua família, tudo isso na prática, né, seguindo. Eu mesma fui servida pela Letícia quando eu cheguei na Amém. Expo ano passado. Todos eles são uma graça, né, e a gente louva a Deus pela família Amém. de vocês. Uso os seus materiais aqui em casa, recomendo. Amém. Então, Amém. tem sido realmente uma família relevante. A gente agradece muito a sua participação, que você continue sendo Amém. bênção no meio homeschool, tá bom? A gente agradece também a participação de todos aqui Obrigada e pelo convite. de Deus nada. abençoe, viu? É sempre um prazer servir, né? Me acho ainda muito pequena, né? Tem muitas coisas que a gente erra, né? Erra tanto, mas somos imperfeitos, né? Quem completa a obra é o Senhor, e o importante é servi-lo, né? No pouco que a Com gente certeza, tem, quem fizer no pouco, ele diz sobre o muito te colocarei, né? Então, com certeza. é na fé, homeschooling na fé, né? Muito obrigada, pessoal, também pela participação ao vivo, né? A live vai ficar, a monitoria vai ficar gravada para assistirem posteriormente. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite.